Por Július ter conseguido dar os primeiros passos, após meses em uma cadeira de rodas, Luna o abraçou. Com um abraço, ele lhe disse que sonhava com ela quase todas as noites. Luna imediatamente o reprovou pelas palavras audaciosas. No entanto, ele não se intimidou e respondeu que tinha certeza de que um dia ele a teria em seus braços. Será, meus queridos? É o que descobriremos agora. A partir desse dia, a melhora dele era surpreendente. Diariamente, os dois caminhavam pelo jardim da mansão e ele já dava pequenos passos sem o andador. Feliz, Luna disse: agora só falta você recuperar a visão para que possa voltar a cuidar de suas empresas e eu ir embora. A melhora de Július era notória, mas a cegueira persistia. Os médicos disseram que mais cedo ou mais tarde ele poderia voltar a enxergar, pois a sua cegueira era temporária. Em uma manhã, Július começou a ver imagens embaçadas. No entanto, não quis dizer nada para Luna, porque temia que, se contasse, ela o deixasse. Quando finalmente a viu, foi como se a luz tivesse retornado à sua vida. Os belos olhos dela brilhavam com uma força que ele nunca tinha visto antes. Ela era mais bela do que ele imaginara. Uma noite, ele, ainda se fingindo de cego, pediu que ela dormisse no seu quarto, alegando que estava se sentindo muito solitário. Ela acreditou que não haveria mal algum em atender o pedido dele, pois enfermeira pode acompanhar um paciente durante o seu sono. Preparou a poltrona confortável que havia no quarto e se deitou. Ele já estava deitado, olhando-a disfarçadamente, para ela não perceber que ele a enxergava. Para ele, a visão dela deitada no sofá era a imagem da mulher mais encantadora que já havia visto em sua vida. Porém, Luna não tinha o hábito de dormir com o pijama. Tarde da noite, percebendo que ele estava quieto na cama, acreditou que ele dormia. Dessa forma, tirou o pijama para se deitar à vontade. Meus caros, a preocupação da enfermeira Luna por Július há muito tempo não era só porque ele era seu paciente. Ela gostava dele, mas nunca demonstrou, pois era uma profissional exemplar e sabia que não podia ter esse tipo de envolvimento com ele. Todas as vezes que Július tentava seduzi-la, sentia uma grande vontade de se atirar nos braços dele, mas não seria o comportamento adequado para uma profissional como ela. Quando ela estava completamente sem roupa, ele gemeu na cama. Ai! Pensando que Július estivesse passando mal, Luna chegou próxima ao leito dele e perguntou: Július, você está se sentindo mal? Por que você gemeu?
Ele sentou na cama e a olhou cheio de desejo. Percebendo que os olhos dele estavam direcionados ao corpo desnudo dela, tentou correr para se cobrir. Julius a segurou pelo braço enquanto ela tentava se afastar. Não fuja de mim. Para mim, você é muito mais do que minha enfermeira, Luna. Sabe disso, não sabe? Ela engoliu um seco, desviando o olhar e indo se enrolar no lençol. Desde quando você está enxergando? Por que não me contou nada, Julius? Há poucos dias eu não queria te perder. Eu não posso perder você, Luna. Você já deixou de ser apenas uma enfermeira para mim há muito tempo. Você é especial. Não, sou apenas a sua enfermeira. Alguém que faz o seu trabalho com dedicação e amor. Não minta para mim, ele insistiu, a voz carregada de emoção. Não depois de todo o carinho e amor que você me deu. Sei que você é uma excelente profissional, mas a sua dedicação era mais do que isso. Era amor, Luna. Você me ama. Mas Luna, com toda a sua ética profissional, resistiu. Meu trabalho aqui é cuidar de sua recuperação. Mais do que isso, não é permitido. Já que você recuperou a visão, amanhã mesmo irei embora. Meu serviço aqui terminou. Acabou de falar e se retirou. Foi para o quarto dela tomada de emoções as quais ela não esperava sentir. Primeiro, estava muito feliz por ele voltar a enxergar. E estava triste por não poder demonstrar todo o amor que sentia por ele. Meus caros, era verdade tudo o que Julius disse sobre ela. Ela o amava, mas não iria misturar a sua ética profissional com a vida amorosa. Dessa forma, preferiu não dizer nada. Na manhã, partiu sem dizer adeus. A vida seguiu, apesar do amor que ambos sentiam. Luna decidiu tirar um mês de férias para repor as energias antes de começar a atender outro paciente que precisasse de seus serviços. Tentou se esquecer de Julius, mas era impossível. A saudade dele era imensa, porém preferiu seguir adiante, certa de que ele não a procuraria. Ledo engano, meus caros. Julius retornou ao trabalho, organizou as suas empresas e depois que tudo estava caminhando corretamente, a procurou. Uma noite, Luna ouviu a campainha e foi atender. Era ele, mais bonito do que nunca. Tenho certeza que você não se esqueceu de mim. Posso entrar? Surpresa e sem jeito, ela respondeu: Claro, entre, por favor. Ele entrou e disse: Agora você não é mais a minha enfermeira. Luna, eu a quero. Não consigo te esquecer. Sei que você me ama. Diga que não se eu estiver errado. Ele a abraçou.
Você não está errado. Eu te amo desde o primeiro dia em que o vi, Julius. Desde quando você era ranzinza e mal-humorado. Nesse momento, ele a beijou apaixonadamente. Passou a mão pelo corpo dela audaciosamente e lhe disse: Eu sabia que você era macia, suave como uma seda, meu amor. Eu morri aos poucos sem poder te tocar, sem lhe apertar contra o meu peito. Aprendi a te conhecer estando dentro de uma escuridão, mas quando você se aproximava, meu mundo se iluminava. Nunca fui tão amado por uma mulher como sou por você. O coração dela acelerou. Era verdade. Uma verdade que antes não podia confessar. Como responsável que era, cuidaria bem de qualquer paciente. Quando ela o viu pela primeira vez, apaixonou-se de imediato, porém, não foi ali para ter um caso amoroso com ele. Ele precisava de sua eficiência como profissional para sair da escuridão em que se encontrava. E aqui, meus queridos, fica o meu mais sincero carinho a esses profissionais que deixam de lado a sua vida, seu sentimento pessoal, com a finalidade de reerguer a vida de quem está precisando de seus serviços. Ela cuidou dele sem pensar no amor que a invadiu. Ao findar sua atividade, retirou-se silenciosa da vida dele, assim como entrou. Mas, naquele momento, ele não era mais seu paciente. Estava ali o homem que Luna amava e, como uma simples mulher, ela se entregou prazerosamente em seus braços. Ela fechou os olhos enquanto a mão dele percorria o seu corpo ávida de desejo. Ela estremeceu, um calor incendiando seu ventre. Eu farei você gemer loucamente de prazer, ele falou, enquanto suas mãos se tornaram cada vez mais audaciosas, acariciando suas partes íntimas. O calor que a incendiava fez seu corpo desejar o dele. Seus lábios se abriram para sentir-lhe o toque e o gosto. Você me deseja agora. É isso que você quer, gemeu ele, dentes cerrados, voz rouca de paixão. Ela não respondeu, apenas estendeu a mão para o corpo dele e deixou-a deslizar lentamente até onde a sua curiosidade a levasse. Julius gemeu com o toque íntimo dela e a puxou com força contra ele, apertando-lhe o corpo contra o dele. Ela podia sentir a onda de calor através do tecido e do volume de seus músculos ardentes. Precisava acabar com aquele desejo. Precisava matar a curiosidade que a atormentou por meses. Por favor, sussurrou ela, enlaçando-lhe a cintura e lentamente correndo as mãos por suas costas,
Por favor, mate esse desejo por você. Júlio sentiu Luna estremecer. Acariciou seu quadril, sua coxa. Trêmula, ela queria mais. Não conseguia ocultar os gemidos que escapavam de seus lábios. De repente, os seus corpos se moveram em um ritmo lento e prazeroso, onde 2 corpos se transformaram em apenas um. Depois, ambos se moveram enlouquecidos pelo desejo. Permaneceram em movimentos rápidos e lentos até que a última chama do desejo se extinguisse. Na manhã seguinte, feliz, ele falou: "Você me deu mais do que a cura física. Devolveu a vontade de viver. Luna, quer ser minha esposa?" Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto o coração batia descompassado. Eu não sei se vai dar certo, Júlio. Ele sorriu, aproximando-se e segurando suas mãos. Claro que vai, porque é você quem eu amo. E naquele momento, Luna percebeu que não havia mais razões para esconder o que sentia. Sim, Júlio, eu aceito. E assim, naquela manhã, o homem que antes vivia na escuridão encontrou a luz em uma paixão que o transformou para sempre. Se você gostou do vídeo, ajude o canal a crescer. Curta, comenta, compartilha para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever e marcar o sininho para quando tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo.